Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias químicas, uma introdução à química. Se você já gostou desse tema, clica no joinha, ativa o sininho e vem para a aula. Bom pessoal, começando então a falar sobre esse assunto substâncias químicas, que por muitas vezes esse termo substância química é utilizado de uma forma completamente errada. Muitas pessoas acreditam que uma substância química é alguma substância danosa, perigosa, que pode causar algum dano para o meio ambiente ou para as pessoas. Mas isso nem sempre é dessa forma. Claro que existem substâncias químicas danosas, perigosas, mas no geral tudo é feito de substâncias químicas, inclusive o nosso próprio corpo. E aí, para exemplificar para vocês, eu desenhei um esquema de uma pessoa para mostrar que 50% da nossa massa corporal é feita de uma substância química muito famosa, que é a água. E os outros 50% são feitos de novas substâncias químicas, outras substâncias químicas como carboidratos. Carboidratos são açúcares, por exemplo. Lipídios são gorduras. E também proteínas. Dentre outras substâncias. Então vamos para a definição de substância química. Coloquei aqui para vocês no quadro. Substâncias químicas são quaisquer tipos de matéria. E matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. E essa matéria tem que ter uma composição constante de elementos químicos ou átomos. E esses elementos químicos têm que apresentar propriedades químicas e físicas definidas. Por exemplo, a água, substância química mais fácil para a gente entender. A água é uma substância química que a temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius, ela apresenta-se no estado líquido. Ela também não tem cor, ela é incolor. Também não tem cheiro. Então, nesse exemplo, eu coloquei para vocês algumas propriedades químicas e físicas da água definidas. E eu também sei que a água, a uma pressão de 1 atmosfera, ela vai sofrer o seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, ou seja, ela passa desse estado líquido para o estado sólido, ou nesse caso é o ponto de fusão, e também a essa pressão de 1 atmosfera, quando ela atinge 100 graus Celsius, ela faz a ebulição, ela sofre ebulição. Certinho? Então agora vamos ver os tipos de substâncias que nós temos na natureza. Bom pessoal, na natureza nós podemos encontrar substâncias tanto simples quanto compostas. E pela definição, uma substância química simples, ela vai ser composta por apenas um elemento químico, um único átomo. Por exemplo, se eu pego o átomo de oxigênio, símbolo O, quando ele se junta com outro átomo igual a ele, ele vai formar o nosso gás oxigênio de fórmula molecular O2. Então, esse é o nosso gás oxigênio. Uma substância química simples composta por apenas um tipo de elemento, um tipo de átomo. O oxigênio também pode se juntar com outro oxigênio e outro oxigênio, 3 átomos, e formam um novo composto, O3, que no caso é o gás ozônio, que protege o nosso planeta contra a radiação ultravioleta. A mesma coisa com outro composto aqui, um átomo de hidrogênio, que se junta com um novo átomo de hidrogênio e formam H2, que é o nosso gás hidrogênio.
No caso, eu coloquei para vocês 3 exemplos de substâncias químicas simples, ou seja, todas elas são formadas por um único tipo de elemento químico, por um único átomo. O gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio, o ozônio com 3 átomos de oxigênio e o gás hidrogênio com 2 átomos de hidrogênio. O outro tipo de substância química que eu falei para vocês é a substância composta. E nesse caso ela vai ser formada por 2 ou mais elementos químicos, 2 ou mais átomos. E eu vou pegar de exemplo uma substância química muito famosa que é a água. A nossa água ela é composta por um elemento químico, hidrogênio, que se junta com mais um hidrogênio, que se junta com um oxigênio. Nesse caso, eu tenho elementos diferentes. E aí, o meu símbolo molecular da água, H2O. 2 átomos diferentes. Um outro exemplo. O ácido clorídrico que está dentro do nosso estômago. Nesse caso, esse elemento é composto por um elemento, essa substância é composta por um átomo de hidrogênio mais um átomo de cloro, elementos diferentes. E aí o símbolo, a forma molecular do ácido clorídrico, HCl com elementos diferentes. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como que as substâncias se classificam em relação à sua composição. Fica ligado! Bom, pessoal, eu acabei de falar para vocês que as substâncias químicas podem ser simples ou compostas. E elas vão ser classificadas também de 2 formas. Com substância pura, ou seja, ela vai ter uma característica definida e vai se comportar sempre da mesma maneira. E eu falei para vocês de um exemplo agora há pouco, que seria o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele é uma substância pura, porque ele tem uma característica definida e sempre se comporta da mesma maneira. Então, o ácido clorídrico presente no nosso estômago, ele tem essas propriedades. Já uma mistura é uma junção de 2 ou mais substâncias puras. Por exemplo, a água do mar. Na água do mar eu tenho como substâncias a água, H2O, e eu tenho o sal, NaCl. 2 substâncias puras que juntas formam uma mistura. E as misturas também vão ser classificadas de 2 formas. Elas podem ser chamadas de misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. E esse assunto fica para uma próxima aula. Agora fica ligado aí que vem o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. Muito fácil esse desafio da corujinha de hoje, certo? Bom, ela perguntou ali qual dessas 3 substâncias é uma substância composta. Então, das 3 substâncias apresentadas, a única composta é essa aqui. Porque essa substância apresenta 3 elementos diferentes: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, por apresentar 3 elementos diferentes, esse elemento é uma substância composta. Já esses 2 elementos apresentam um único tipo. Aqui somente o hidrogênio, aqui somente o nitrogênio, substância simples. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostou e ainda não curtiu, clica no joinha, se inscreve no canal, compartilhe essa aula com os seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula.